Então, durante esse intervalo que eu fiquei na frente lá do teatro, mas parece que foi uma coisa programada, porque diversas vezes chegavam pessoas e me tratava como se eu fosse o porteiro, né. Irmão, o cabelo que eu uso representa minha raça, a cor da minha pele é meu Olá, braço. gente, grande abraço a todos. Eu sou Antônio Carlos Santana, contador, profissional do direito, professor universitário do curso de contábeis, ministro aula disciplinas do ramo do direito e também da área contábil. Sou empresário do ramo comercial de algumas atividades. Meus pais são negros, né? Meus pais são negros, tenho alguns irmãos e, inclusive, meu bisavô foi escravo, né? Queria deixar uma mensagem aí a todos nós para combatermos essas combater esses eventos que ocorrem nas redes, principalmente nas redes sociais, né? Querendo agredir o povo negro, e isso é muito ruim para a humanidade, né? Vou contar minha história, depois vou deixar uma mensagem aí para a turma aí. Foi desde menino que, né, eu sofro, de certa forma, desde menino que eu sofro a condição de ser negro, né? Lembro que uma vez eu quando estudava no ginásio, né, eu me interessei por uma garota lá na época da mesma idade e já começou daí. E ela não gostou de mim e disse que eu era negro, né? Ela é uma pessoa mais clara. E desde aí eu comecei a entender a questão, né, de ser negro, essa discriminação presente na sociedade, né, de forma geral. Mais tarde, quando eu formei, lembro que quando eu formei em Ciências Contábeis, aí comecei a ministrar aula, né? Então, meus primeiros eventos de palestra, uma vez eu fui a um evento onde eu era a minha palestra principal. E interessante, quando eu cheguei já no traje, né, a rigor, para fazer a apresentação da palestra, aí eu cheguei, já estava o auditório cheio, né, e eu fiquei, tipo, na frente, assim, do salão do teatro, onde ia ocorrer o evento, esperando dar o horário para o evento, para iniciar o evento, para ir até a frente. Então, durante esse intervalo que eu fiquei na frente lá do teatro, mas parece que foi uma coisa programada, porque diversas vezes chegavam pessoas e me tratavam como se eu fosse o porteiro, né? E eu tenho certeza que, de certa forma, né, claro que isso nunca me incomodou, nunca me fez parar, né? Mas eu tenho certeza que, de certa forma, isso ocorreu em função da minha raça, né? Então é mais ou menos assim, quando vê o negro, nunca, talvez seria mais difícil imaginar que eu seria aquela pessoa que ia fazer a apresentação principal do evento, né? E quero dizer para vocês o seguinte: durante a minha trajetória primeiro como estudante, criança, como garoto, depois como estudante de graduação, profissional, empresário. Então, assim, por diversas vezes, diversos momentos que eu senti o peso, né, por ser negro, por ser discriminado, mas eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça que porque nós negros, nós temos que ter a consciência que isso ocorre na sociedade, mas, sobretudo, a gente não pode jamais deixar se abater, né? Claro que, por momento, você pode pensar em querer desistir, né? Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu sabia que a minha trajetória era mais difícil, porque eu, espertamente, de forma sagaz,
eu entendi a resposta da sociedade em relação aos negros, né? Essa divisão que infelizmente existe, sim, às vezes disfarçado, mas a gente sabe que no Brasil o racismo ocorre mesmo de forma desacelerada, e onde a gente precisa ainda atingir, né, os nossos governantes precisam atingir políticas públicas de forma a fazer inserção, de forma a trazer o reconhecimento do negro, né? Eu estou falando aqui, falando sobre minha vida, deixando também uma mensagem, né? Então eu quero dizer o seguinte, que eu desde garoto, que eu entendendo o racismo, eu sempre coloquei na minha cabeça que todos esses acontecimentos de forma negativa que vinham para mim, eu ia tomar por base uma força, né? Que eu ia combater através da meu pensamento de revolução, me preparar, né? Profissionalmente, me preparar para mostrar os meus valores, né? Porque o valor da pessoa com certeza não está na raça. Eu acho que a gente vive em uma república democrática, que é o Brasil, onde o nosso sistema prevê uma democracia, os direitos humanos internacionais, né? Prevê a igualdade sem distinção de raça, de cor, de sexo. E é isso que a nossa sociedade precisa evoluir, logicamente. A gente precisa do soberano, né? Dos nossos líderes, nossos políticos, né? Que venha fazer isso não ficar só no papel. Logicamente, a gente percebe que, de certa forma, existe uma evolução no Brasil, existe uma evolução em relação ao racismo, a quebra, né, desse paradigma, mas acho que precisa ainda atingir mais coisas. Infelizmente, a gente vê, eu que ando de forma intensa no dia a dia, de vez em quando eu me deparo com algumas ações de trânsito onde é imperado o racismo, né? Uma vez minha filha estava em determinado lugar, minha filha que é de menor ainda, com 16 anos, ela estava em um evento e chegou uma senhora branca e aí fez uma pergunta para ela como ela se fosse funcionária daquele local. Aí ela, minha filha, de forma educada, informou para ela e disse assim, mas eu não trabalho aqui não. Aí ela fez assim, não, porque geralmente pessoas, os operários daqui são parecidos como você. Então, assim, tentou desqualificar minha filha, né, de 16 anos, ela vendo que era de menor. Então, infelizmente, essas agressões existem, principalmente em rede social. E eu quero dizer o seguinte, que nós negros, primeiro temos que nos valorizarmos, saber que apesar desses eventos que vêm todo caminhando contra a nossa pessoa, não podemos imperar esse racismo, né? Temos que mostrar para a sociedade, não no sentido de dizer que temos valor para o outro, para o branco, né? Mas tentar viver em um mundo de igualdade, com pretensões de igualdade, e sempre procurarmos nos valorizar, né? Buscar viver de uma forma digna. Não vou dizer que eu sei que o caminho é o estudo, mas nem sempre isso é disponível a todos. Infelizmente, o ensino público, a gente sabe que no Brasil é deficitário, e a forma de a gente buscar de fato é os estudos, né? Inicialmente é os estudos, e aí essa mensagem que eu deixo, que vamos nos valorizarmos, né? Através dos estudos, de uma formação acadêmica, mesmo sabendo que o caminho é difícil, né? Porque estudar hoje custa caro e o ensino público não tem qualidade, infelizmente, apesar de dos professores, claro, logicamente, se empenhar, isso eu acho que não depende, né, da ação exclusiva do professor. Acho que as entidades, acho que o governo tem que preparar também as escolas, tornar um ambiente satisfatório de aprendizagem
também isso, logicamente, isso é relevante, né? Quero dizer também que eu sou um vencedor, me considero um vencedor. Claro que a luta não para, mas tive muito apoio da minha família, iniciando com minha mãe, com meu pai, que sempre soube me conduzir nesses momentos difíceis. E agora, casado com 3 filhas, né, tive sempre apoio da minha família, da minha esposa, de minhas filhas, né? E continuo aí nessa luta. A luta não termina, mas a gente tem que estar atento para se valorizar. Então, a minha história é uma história de vitória, né? Eu que quando era menino, eu carreguei compra no mercado, né? E de vez em quando chegava o dono do mercado, né? E eu olhava para ele assim, vislumbrava muita coisa no futuro, né? Que ele era, de certa forma, era em um bairro popular, e ele chegava com um grande carro, né, importado, na frente desse mercado. E isso era um menino, carregava compra, devia ter uns 14, 15 anos, né, de 13 a 15 aí, nesse tempo aí de ginásio. E hoje eu sou o contador dele, né? Escolhido por ele. Então, assim, minha história é uma história que tem evidencia muitos momentos também de vitória, com certeza, com muita dificuldade. Também chegou na faculdade. Eu entrei, quando minha primeira graduação em Ciências Contábeis, um semestre após finalizar minha graduação, eu fiz um curso de especialização, e logo no meado desse curso, o professor da faculdade onde eu graduei teve problema de saúde durante o semestre, e eu fui escolhido para substituí-lo, né? De alguma forma, né? Claro que a sorte também às vezes andou comigo, mas a oportunidade, quando chegou também, eu soube aproveitar. E eu fui professor de colegas que entraram comigo na faculdade, porque a gente sabe que nem todos que entram no mesmo tempo saem no mesmo tempo da faculdade. Alguns se atrasam por algum motivo, né, legítimo, se atrasam ao longo da graduação. E quando eu cheguei para substituir esse professor, eu lembro como hoje, que existiam alguns colegas que foram meus colegas que entraram comigo na graduação, e eu fui professor deles, né? Então, gente, essa é a minha história, essa é a minha luta, mas quero deixar a mensagem aqui para jamais a gente desistir. Esses eventos que estão ocorrendo em rede social não justificam, porque somos pessoas, e simplesmente pela raça, né? Isso não faz diferenciar as pessoas, né? Vivemos em uma sociedade, em um mundo. No Brasil, né? A rigor, no Brasil, é uma sociedade que é uma nação que impera aqui a democracia, a livre expressão, né? Como alguns direitos constitucionais, e jamais nós, na condição de indivíduos, podemos deixar isso de lado, né? Então, vamos pregar harmonia entre as pessoas, entre as classes, entre as raças, porque o racismo não interessa a ninguém. Isso não é bom para ninguém, tá bom? Deixo aí a minha mensagem nessa semana aí. E é isso aí, gente. Vamos para frente, vamos para a luta. E essa luta não termina aqui, não, tá bom? Um grande abraço aí a todos. Irmão, o cabelo que eu uso representa a minha raça. A cor da minha pele é meu brasão. Somos seres